A tua força é pequena, mas guardaste a minha palavra. Meus irmãos, continuamos com as nossas meditações quaresmais sobre o cavaleiro e as comunidades da Ásia Menor. E hoje nós nos encontramos diante da sexta comunidade, a comunidade de Filadélfia. Essa é uma pequena cidade situada a 40 quilômetros de Sardes, criada pelo rei Filadelfo, e daí vem o seu nome. Essa cidade também ela se encontra ao leste da região da Frígia, aonde é uma grande oportunidade para a comunidade cristã evangelizar, mas também para o mundo grego se expandir. E essa comunidade, diferente das outras, não recebeu nenhuma queixa de Nosso Senhor, porque mesmo sendo uma cidade tão pequena, uma cidade que não tinha tanta influência sobre as outras, mas a comunidade cristã naquele local se manteve firme, mesmo diante do sofrimento. E nós temos aqui então a apresentação de Nosso Senhor, como nas outras, por 4 qualidades. As 2 primeiras relacionadas à identidade de Jesus, ó Santo, ó Verdadeiro. É quase como uma revelação das suas qualidades. Ele é aquele que é transcendente. Ele é aquele que possui o código da realidade, da constituição do nosso mundo. Mas depois, 2 qualidades relacionadas à sua operação, à sua atividade no mundo. Ele é aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha. Essa realidade da chave e da porta são realidades que ligam Jesus ao Messias, aquele que deveria salvar o povo, aquele que deveria exercer um poder. E é justamente isso o significado da chave. Ele é aquele que tem o domínio da situação. Ele é o Senhor da casa, aquele que pode abrir e fechar, conceder a entrada ou a exclusão de alguém. E é justamente essa atividade que nós devemos, antes de tudo, refletir. O Senhor deixou a porta aberta para nós, ou seja, uma possibilidade de crescimento. Essa porta aberta é uma possibilidade de santificação, de intimidade com o Senhor. Ele quer que nós entremos nesta casa. Ele quer que nós abramos a porta aos outros povos. Essa porta aberta é um dom estável. O Senhor deixou para nós uma possibilidade de santificação, uma possibilidade de fazer apostolado, uma possibilidade de levar o Evangelho aos outros. E aí nós devemos nos perguntar, nós temos aproveitado dessa porta aberta? Nós temos aproveitado da riqueza espiritual que a igreja cultivou e guardou ao longo destes 2000 anos? Nós temos conduzido as pessoas a Cristo? Aquilo que o Senhor tem feito na minha alma, eu tenho feito comunhão com as outras pessoas para que elas também possam experimentar do benefício que eu recebi? Irmãos, como disse nosso Senhor no final do Evangelho de Mateus, aproveitem que a porta está aberta, porque vai chegar o momento que essa porta vai se fechar. Por isso, perguntemo-nos com sinceridade, que marca eu tenho deixado nas pessoas? O Senhor abre portas concretas para nós, pessoas que passam por nós, pessoas que dependem de nós, situações que se colocam de modo inesperado diante de nós. Mas por mais que Jesus não tenha corrigido essa comunidade, ele reconhece uma fragilidade na comunidade. A sua força é pequena. Isso poderia ser até um sinal de reprovação, mas não é reprovação. Aqui, na verdade, Jesus faz um grande elogio. A força pequena indica que aquela comunidade não confiou nas próprias forças, mas entendeu que a sua vitória era Cristo, porque eles guardaram a palavra de Cristo, não renegaram o nome de Cristo, porque nós somos fortes no nome do Senhor. É nele que nós somos vitoriosos. Aqui Jesus não olha tanto para a qualidade moral e espiritual daquela comunidade, mas na possibilidade e naquilo que eles fizeram do dom que receberam. Eles entraram por essa porta, eles acolheram a porta aberta da graça.
É como São Paulo, que certa vez percebeu que tinha aquele espinho na carne. Ele até pediu 3 vezes Nosso Senhor para o livrar dessa desgraça ou dessa provação. Mas ele escuta de Jesus: basta-te a minha graça, pois a força se manifesta na fraqueza. Aqui está um grande segredo da vida espiritual, pois quando nós nos reconhecemos miseráveis, fracos, incapazes de vencer uma situação, é aí que o Senhor começa a atuar na nossa vida. Quando nós somos ainda arrogantes, quando ainda nós temos uma grande presunção de achar que nós seremos responsáveis da salvação da nossa família, da nossa própria salvação, aí nós experimentamos fraqueza e fracasso. Mas quando nós nos colocamos aos pés do Senhor, nós escutaremos uma grande profissão de amor dele para nós. Reconhece que eu te amo. É por causa da tua miséria, é por causa da tua pequenez que eu te amo. Aqui não é uma promessa que resolve tudo, mas é uma certeza de que Ele cuida de nós. Por isso, irmãos, não queiram ter a vida redondinha, uma vida que não tenha tentação, uma vida que não tenha fragilidade e limite, porque não está aí a nossa garantia. A nossa garantia está porque o Senhor continua olhando para nós e dizendo: reconhece, eu te amo. E por isso, eu te guardei. Meus irmãos, nós estamos num período de tantas ansiedades, de tantos medos, tantas preocupações com o futuro. Quantas vezes isso inquieta o nosso coração, deixa a nossa alma agitada. Mas aqui está uma promessa do Senhor para nós: eu te guardarei na hora da provação. Realmente, parece que tantas provações não terão fim. Parece que certos problemas nós nunca venceremos. E talvez nós nunca venceremos mesmo, mas uma certeza é o Senhor que nos guarda. É o Senhor que nos dá a certeza de que nós não vamos sucumbir diante daquela realidade. E é por isso que Ele diz: eu venho logo, porque a vida passa rápido. A quaresma está passando, está acabando. Quando nós somos jovens, adolescentes, parece que a vida vai ser tão longa, mas a gente chega num determinado tempo e ponto da vida que a gente descobre: olha o tanto que já passou, e olha o tanto que o Senhor me ajudou a superar e chegar até aqui. Precisamos guardar este dom com cuidado, irmãos. E é por isso que Ele faz uma promessa para nós. Ele vai fazer dessa comunidade uma coluna no santuário do meu Deus, e dela jamais sairá. Essa imagem da coluna é uma imagem que transmite força, estabilidade, beleza. É isso que o Senhor nos promete. Aqueles que confiam no amor de Deus, que o Senhor o guardará, que o Senhor é aquele que oferece um dom estável de uma porta aberta. O Senhor nos torna pessoas firmes, estáveis, belas. E nessa coluna, diz ainda, vai estar gravado o nosso nome. Nós sabemos que essa realidade do nome gravado é a realidade que simboliza o nosso batismo. No dia do nosso batismo, nós fomos gravados com o nome de Cristo. E o nosso nome foi gravado na eternidade. É como quando nós compramos um produto que vem o selo de autenticidade. Assim também está na nossa alma, gravado o nome de Cristo, para dizer que nós somos posse de Deus, que nós temos o sangue dele em nós, que a sua carne cresce junto com os nossos músculos. E é por isso, irmãos, que nós podemos estar arrastando de tanta luta, mesmo já sem saber se a nossa força será capaz de resistir, mas nós vamos até o fim. Nós não podemos renegar o nome de Jesus. E é por isso que eu gostaria hoje de apresentar outro quadro, outra pintura. Hoje, a Alegoria da Fortaleza, de Luca Giordano. É uma pintura do século XVII, onde o pintor personifica a virtude da fortaleza. É uma senhora que está montada em um leão, carrega uma armadura e esse leão está sobre uma coluna clássica. Depois, essa personificação, essa moça, ela é coroada com louro pelos anjos que sobrevoam. E depois temos 3 figuras embaixo que representam o temor,
a miséria e o valor. E aqui é muito interessante nós olharmos essa imagem tão vívida da fortaleza, porque com essas imagens o autor explica o que é a virtude da fortaleza. Primeiro, a coluna, que significa a firmeza, a solidez, aquela realidade que não cede. Depois nós temos o leão, que é um símbolo de poder, mas como a gente viu, o leão aqui está manso, porque é um poder que é dominado pela razão, ou seja, é alguém que é capaz de conter-se, de autodomínio, porque a razão está no comando. E depois a armadura, que é sinal de resistência, de estabilidade, de alguém que está sustentado, de alguém que atravessa o tempo. E é justamente essa a imagem daqueles que permanecem fiéis a Deus, que recebem o seu Espírito, são aqueles que são fortes, ou seja, capazes de resistir ao mal, capazes de suportar o sofrimento, capazes de perseverar no bem até o fim. A fortaleza não é uma agressão, mas é uma perseverança fiel. Nós vamos até o fim, custe o que custar. Nós vamos até o fim, porque nós sabemos o que espera para nós o fim. Mas também não nos iludimos com as nossas forças. E é por isso que nós repetimos com a frase de Jesus a São Paulo: basta-te a minha graça. Nós queremos passar esta grande corrida, essa grande luta, esse grande combate nesta vida, dizendo: basta-te a tua graça, Senhor. É na tua graça que eu sou forte. Eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. E é por isso que eu permaneço estável, fiel, esperando o Senhor voltar. Meus irmãos, tenham todos um bom dia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.